Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro que ganhou, Cello, na nossa votação aqui dos membros do canal foi a múmia. Na verdade foi o Aarakocra, mas como a gente esqueceu que já tinha feito um vídeo de Aarakocra, a gente vai de múmia, que foi em segundo lugar. Segundo lugar, tá bom. Há 10 anos, o RPG Planet nasceu como um canal do YouTube despretensioso, mas depois de centenas de vídeos, lives e campanhas, a coisa ficou séria. Então decidimos abrir a nossa editora, primeiro lançando títulos licenciados como Traveler e Easy D6, mas agora, para comemorar esse marco, vamos fazer duas coisas que sempre sonhávamos. Primeiro, gravar um RPG de mesa presencial com 5 câmeras, iluminação profissional e com a presença daquelas pessoas maravilhosas que ajudaram o RPG Planet chegar onde chegou. Segundo, vamos lançar o nosso próprio RPG de mesa, o Reino de Aventura, que vai estar disponível como recompensa para quem apoiar o projeto em formato físico ou PDF. Então confira tudo em catarse.me/RPGplanet 10 anos. Venha comemorar com a gente! Muito bem, Lina, então hoje vamos falar de uma criatura clássica dos RPGs. Exatamente. Mas que, ao meu ver, é pouco utilizado, não vejo muito por aí. E assim, eu fiquei bem surpreendida na hora que a gente estava estudando, porque ela é bem interessante, assim. Sim. Ela é muito perigosa para níveis baixos. Exatamente, estamos falando da múmia. E eu acho que o motivo pelo qual não aparece muito em mesa é porque as pessoas associam muito ao Egito Antigo, né? E aí acaba que a múmia só aparece ali em campanhas desérticas, com um grupo encontrando em pirâmides antigas e acaba não utilizando em outras regiões. Cenários, né? É verdade. Mas você pode aproveitar a estatística da múmia e fazer uma múmia do pântano, né? Coberta de lama, sabe? Dá pra você fazer uma múmia do gelo. Então você pode adaptar a múmia pra funcionar em qualquer território, sem ficar preso a campanhas desérticas. Mas antes da gente começar a falar efetivamente da múmia de D&D, eu acho que vale muito a gente falar um pouco da história da múmia, né? No nosso mundo. No Egito Antigo, qual que era o propósito da mumificação de um cadáver? Era muito ligado a um rito religioso mesmo, um rito fúnebre, né? De você preparar o seu corpo para a viagem da sua alma. E o seu corpo seria uma espécie de transporte físico para a sua alma. Quando a França e a Inglaterra começaram a invadir o Egito, eles descobriram, né, efetivamente essas tumbas, e isso começou a ser mais divulgado. E que começou como uma curiosidade virou uma mania. Tem até um termo para isso que se chama Egitomania. Egitomania, que aconteceu na Europa, na era vitoriana, quando centenas ou até milhares de múmias foram removidas do Egito e levadas para a Europa para fins diversos. E aí é dureza, gente, porque ocorreu uma desumanização terrível com relação a esses corpos que deveriam estar, né, descansando, preservados num lugar onde eles foram encontrados. E as múmias eram usadas até mesmo em eventos sociais que ficaram conhecidos como as festas de desembrulho, que é uma festa em que pessoas se juntam na casa de alguém, tem comes e bebes, coquetel, aquela coisa, e ao final dessa festa, uma múmia era colocada em um local de destaque e desembrulhada para revelar os restos mortais daquela pessoa. Tudo isso numa verniz ali de ciência, né? Vamos pesquisar. Mas na verdade era para espetáculo, era para fazer essa... macabro demais, né, gente? Essa curiosidade mórbida, essas coisas, né? Vinha muito mais para esse lado do que pro lado da ciência, de fato. Mas não é só isso, tá? Tinha coisa assim bizarra, horrível, que eles meio que justificavam nessa pseudociência aí, né? Então, eles usavam essas múmias processadas como remédios, né? Como cosméticos e também como tinta para quadros. Exatamente. O pigmento chamado Mummy Brown, ou marrom múmia, era vendido até meados da década de 60. Mais especificamente, em 1964, a fábrica que produzia essa tinta vendeu o seu último tubo de tinta em 1964 porque a frequência de recebimento de novas múmias foi caindo com o tempo. Inclusive, tem quadros famosíssimos que foram pintados usando esse pigmento, o Mummy Brown, e que diziam também que era ótimo para pintar a cor de pele das pessoas nesses quadros antigos, né? A origem é terrível. Completamente antiética, né, do pigmento, enfim, deixou uma marca bizarra na história da arte, né? E foi no meio da Era Vitoriana, em 1840, onde uma obra ganhou destaque, Cello. Um romance ganhou destaque falando sobre múmias, né? Sim. O Le Pied de Mumie é um romance onde um homem compra o pé de uma múmia. Sim.
uma múmia que era uma princesa egípcia chamada Hermontes. E aí o que acontece? Meio que a alma dessa princesa, né, o espírito dela resolve buscar ali o pé dela, que foi decepado, e meio que de forma mágica os dois são transportados para a época onde ela era uma princesa e esse homem cai perdidamente de amor por Hermontes. E essa é uma tendência da literatura na época, que era retratar as múmias como um par romântico de aventureiros, exploradores e colecionadores. Mas foi só no século XX e que a múmia de fato entrou ali no panteão dos grandes monstros da cultura pop. E isso teve início em 1922, como reflexo das notícias vindas do Egito de uma expedição que tinha encontrado a tumba de Tutankhamon. Exatamente, vários acidentes de trabalho aconteceram quando essa escavação estava acontecendo ali no sítio arqueológico, e isso meio que deu a sensação para as pessoas de que Tutankhamon estava amaldiçoando o lugar porque as pessoas estavam ali mexendo no seu lugar de descanso final. E os tabloides, na época, reforçaram muito a visão da maldição de Tutankhamon, porque eles eram super sensacionalistas, né? Exato. Então, isso acabou entrando no imaginário das pessoas. E aí, gente, coincidimos com a época, né, da criação do cinema. Exato. Né? E já que esse era um assunto que estava em alta, né, que estava despertando a curiosidade das pessoas, será que existe mesmo, né, uma maldição de Tutankhamon? A múmia efetivamente entrou pro hall dos monstros clássicos. E o estúdio de Hollywood mais famoso por fazer esses filmes de terror com monstros clássicos é a Universal. O filme A Múmia, então, foi lançado em 1932. A múmia é interpretada por Boris Karloff. E na história, ele é o sacerdote Imhotep, mumificado. E essa história ficou muito famosa na época e ganhou um remake muitas e muitas décadas depois, naquele filme A Múmia, com Brendan Fraser. Exatamente, Cello. E entrou, né, como um dos monstros queridinhos na cultura pop. Eu lembro da minha infância de assistir muito Scooby-Doo. Tinha muita múmia. Tinha muita múmia em Scooby-Doo, gente. Era muito bom. Também a gente tinha no Thundercats o Moon-Ra. Um grande. Né, que era uma múmia. A múmia parruda. Era um Lorde Múmia. A gente vai falar daqui a Múmia. pouquinho. Então, você que tá assistindo esse vídeo, né? Comente aqui embaixo qual é a memória de infância que vocês têm sobre múmia, que eu quero saber. Aliás, múmia é uma fantasia muito comum em festinhas de Halloween. De Halloween, é. Que é fácil, quer dizer, a versão tosca dela é fácil de fazer com papel higiênico. Com gaze, né? Dá pra fazer mais bonitinho, né? E aí, finalmente chegamos à Múmia no RPG. Em 1974 foi lançada a primeira edição, a edição 0 de D&D, a famosa caixa branca, e as múmias já apareciam lá ao lado de monstros mortos-vivos clássicos, né, como vampiros, aparições, zumbis e tudo mais. E tem uma curiosidade a respeito da múmia desde a primeira edição de D&D, Cello. Toda a múmia, desde a primeira edição, tem o mesmo poder. Sim. Que não mudou, assim, praticamente nada desde o começo. Aquele golpe que a múmia dá, que é praticamente um soco de múmia, que se atingir o alvo fica amaldiçoado. Bom, na 5.5, a múmia é descrita como uma criatura que protege um local, um templo, um lugar sagrado, ou o próprio lugar de cerimônia fúnebre onde ele foi enterrado. E então a múmia desperta só quando alguém invade o seu local de descanso. Bom, e como vocês já devem imaginar, é uma múmia, né? Ela não precisa comer, não precisa dormir, ela é um morto-vivo, ela não recebe dano necrótico, ela não é envenenada, não pode ser paralisada, não pode ser encantada. Além disso, ela não pode ser amedrontada, não sofre qualquer nível de exaustão e ela é capaz de enxergar perfeitamente no escuro dentro do alcance de 18 metros. Mas ela tem uns pontos fracos importantes também. A múmia, ela é vulnerável a fogo. Ela sofre dano dobrado se tomar dano de fogo. Exatamente. Outro ponto fraco dela é que ela é meio lenta. Ela tem uma... é verdade. Ela é meio vagarosa. Ela só anda 6 metros com a ação de deslocamento dela, né? São 4 quadradinhos. 4 quadrados. Então ela vai devagarinho, indo atrás do grupo ali, bem no estilo Jason. E a múmia também tem um olhar aterrorizante. Ao olhar para sua vítima, a pessoa tem que fazer uma salvaguarda de sabedoria. E se a pessoa falhar, ela fica com medo. Mas esse não é o ataque mais poderoso da múmia, Cello. É o punho putreficador. Eu acho que deve ter ficado assim a tradução. Não sei, meu livro dos monstros tá chegando ainda. Mas de qualquer forma, é aquela habilidade que a gente mencionou que tá desde a edição 0 de D&D até hoje. E como é que funciona esse ataque? É um soco mesmo que a múmia dá no seu alvo. Se acertar, você toma dano de contusão e dano necrótico. Mas, além disso,
seu personagem está amaldiçoado imediatamente, sem chance de salvaguarda. E isso que a gente achou muito forte, Sim. porque não dá pra ter salvaguarda. E o que é essa maldição efetivamente, gente? O seu personagem não pode ser curado nem por meios naturais, nem por meios mágicos. Então isso já, enquanto a maldição estiver durando e não tem Não tem um prazo pra essa Não. maldição passar, você não consegue se curar de jeito nenhum. E a cada 24 horas o seu personagem perde 10 pontos dos seus pontos de vida máximo. Então assim, pra personagem de nível baixo é muito arriscado. E se você chegar a 0 pontos de vida por causa dessa maldição, você simplesmente vira pó, um pó de múmia. E Morre aí na não hora. dá pra ressuscitar. Não dá pra ressuscitar. Não dá pra fazer death save, nada. Não tem salvaguarda de morte, não tem como resistir, então realmente é perigosíssimo. Aliás, essa questão de não ter salvaguarda foi uma mudança da atual edição 5.5, pra deixar a múmia mais braba. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Pô, mas aí danou-se? Eu não vou conseguir salvar o meu personagem de jeito nenhum? Não, calma. Tem uma forma que é usar a magia remover maldição. Esse feitiço é de terceiro círculo, então um clérigo só vai ter acesso a ele quando passar pro 5º nível. Então, provavelmente, o seu grupo de aventureiros aí, nível 1, 2 ou 3, aí, que vai enfrentar uma múmia, vai ter que correr pra uma cidade, procurar um templo e pedir pra um clérigo tirar essa praga deles, antes que eles morram. Nos níveis baixos, também os personagens não têm tanta vida assim, né? 10 pontos de vida todo 24 horas é bastante. É bastante. Bom, mas além da múmia comum, tem também uma versão avançada, né, uma versão suprema, que é a Mummy Lord, a Lord Múmia, que também existe aí desde a 2ª edição de D&D. E é normalmente uma pessoa, um sacerdote de algum deus antigo, ou até mesmo um faraó, um rei, que tem alguma obsessão e que ele quer cumprir algum objetivo de vida dele, mas a morte, teoricamente, vai chegar mais rápido do que a conclusão desse objetivo. Então, essa pessoa faz um pacto com alguma entidade maligna para viver para sempre, para conseguir cumprir esse propósito. E quais são essas obsessões, né? É legal que o livro dos monstros da atual edição tem uma tabelinha para te inspirar para criar qual que foi, né, o objetivo de vida que esse mortal tinha, que levou ele, num ato de desespero ou de loucura, a fazer um pacto macabro e virar uma múmia. E é legal também porque isso serve bastante para vocês criarem um gancho de aventura também. E como é que é feito de fato esse ritual, né, que transforma um mortal em uma Lorde Múmia? Geralmente, essa pessoa tem o coração dela arrancado, e o coração é uma espécie de elo entre o pacto que ele fez com ele. O coração é como se fosse um tendão de Aquiles, é o único ponto fraco do Mummy Lord. É meio que a filactéria do Lich. Equivalente à filactéria do Lich. Então, geralmente, eles escondem o coração removido dele em algum jarro, em algum lugar na sua cripta, num lugar muito secreto, porque se ele for derrotado por aventureiros ali, que vencerem o combate, ele simplesmente é reformado dentro do sarcófago dele depois de algum tempo. Então a única forma verdadeira de matar um Lorde Múmia é encontrar e destruir o seu coração maldito. Bom, e o Lorde Múmia não é só uma versão evoluída da múmia comum, tá? Ele, por exemplo, consegue conjurar magias. E tem uma em específico muito boa pra ele, que é o Animate Dead, né? Que é animar mortos-vivos. Ou seja, ele consegue criar um exército ali, né? Através de todas as pessoas que morrem ali perto da tumba dele. Enquanto os aventureiros estiverem a 1 milha de distância, que é 1,6 quilômetros, né? Da cripta de um Lorde Múmia, eles vão ter desvantagem em qualquer salvaguarda de morte. É como se estivesse puxando a alma deles, né? Venha! Você vai ser minha marionete. E ele também tem aquelas habilidades que são padrão de chefões, né? A resistência lendária, que faz ele passar automaticamente em salvaguardas, se ele quiser. Ele tem um limite de 3 vezes se ele estiver fora da cripta dele. Se estiver na cripta, aumenta para 4 vezes. Ele tem resistência à magia. Ele tem as ações lendárias, que permitem ele soltar magia, atacar Entre os turnos dos jogadores. E agora ele tem uma reação muito legal, chamada Whirlwind of Sand, que é como se fosse tempestade de areia. Se um aventureiro atacar ele e acertar, ele pode acionar essa reação que faz o corpo dele virar areia, assim, fazendo a classe de armadura aumentar em 2. Ou seja, ele pode transformar um acerto em uma falha. E quando ele aparece de novo, a areia meio que acerta o olho das pessoas, elas ficam meio cegas momentaneamente. Então essa mudança, né, com essa reação dele, deixou uma criatura mais perigosa que vai alcançar qualquer membro do seu grupo, não importa onde ele está em campo de batalha. Mas a múmia mais famosa de D&D é o Ankh-Tepot, Tchelo. Sim. E o Ankh-Tepot é um Lorde sombrio de Ravenloft. Claro. Ele apareceu pela primeira vez no cenário, na caixa preta Realm of Terror,
lançado em 1990, e ele tá presente também no atual livro de Ravenloft, que lançou esse ano, né, da edição 5.5. Mas a história de origem dele foi modificada, foi bastante alterada com relação à versão da Caixa Preta. E a versão da Caixa Preta, a gente vai falar no Vídeo Secreto! Exatamente, se você quer saber a origem old school de Ankh-the-Pot, fique aí pro nosso vídeo secreto, caso você seja membro dragão aqui do canal. Em qualquer nível de apoio, você tem acesso a todo o nosso acervo de vídeos secretos. Com menos de um cafezinho por mês, você consegue ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no canal. Exatamente, mas vamos à origem do Ankh-the-Pot na versão revisada dele. Bom, Ankh-the-Pot era um sacerdote e ele era um conselheiro da família que estava sempre ali em volta, conselheiro espiritual, também estratégico, e ele achava que essa dinastia de faraós era muito fraca. Os caras não estão trabalhando do jeito que tem que trabalhar. Eles são os preguiçosos, só querem ficar ali, né, no bem bom e nada de governar direito. Esse reino que ele vivia era chamado de a Terra dos Juncos e Lótus. E era um reino que ele acreditava que poderia ser muito melhor se ele fosse o faraó. E ele começou a semear ali as sementes de uma conspiração envolvendo outros sacerdotes, e enfim, quando ele conseguiu um número grande ali de conspiradores junto com ele, no dia da coroação de um novo faraó, ele foi lá e deu o golpe, e fez um assassinato, e tomou o lugar dele como o faraó, ele se proclamou o novo faraó. Só que o que ele não esperava é que a população não fosse gostar ali dessa mudança, né? Desse golpe. Eles acharam uma atitude péssima. Eles falaram assim, não, era o faraó, era quem você matou por direito divino e você é o impostor. Ele achou que ele ia cair nos braços do povo e acabou medindo errado aí essa ideia. E aí, o que isso aconteceu? A população revoltada com a situação acabou cercando e matando não só o Ankh-the-Pot, como todos os outros sacerdotes que ele envolveu nessa conspiração. Exatamente. Só que pior do que tudo isso, gente, é o seguinte, quando o Ankh-the-Pot, em teoria, né, ia descansar na morada dos deuses. Na morada dos deuses. Os deuses também não gostaram da atitude dele e falou o seguinte: você não morará aqui. E condenaram ele a ficar preso no corpo que estava mumificado. Sim, porque já estava rolando a cerimônia ali de enterro e como, apesar dele ser um conspirador maldito, ele era parte ali da nobreza, ele foi enterrado com todo o garbo e circunstância que envolve a mumificação. Então, quando os deuses rejeitaram a presença dele na pós-vida, ele voltou para aquele corpo mumificado e ficou lá preso por muito tempo. E lá ele ficou aprisionado por centenas de anos, até que a última pessoa ali da região tivesse literalmente esquecido dele. Nesse momento de esquecimento total, o Ankh-the-Pot volta à vida. Sim. À vida. Mas isso foi capricho dos poderes sombrios de Ravenloft. E quando ele despertou e saiu da sua tumba, ele se viu em outro lugar. Ele estava no domínio de Harakir, que foi basicamente uma forma dos poderes sombrios de Ravenloft abrigarem ele e sua história macabra em um dos vários domínios do medo. E aí, gente, quando ele acordou com uma raiva tremenda, né? Porque ele ficou centenas e centenas de anos ali preso num corpo de múmia sem poder fazer nada. E quando ele viu a população, né, cultuando aqueles deuses antigos que ele tanto odiava, ele falou assim, não. Eu sou a palavra da verdade, eu voltei, esses deuses aqui não prestam e vocês têm que cultuar esses deuses aqui, ó. Aí ele indicou os antigos sacerdotes dele, né, que eram cultistas deles, digamos assim, que ele decapitou as cabeças e colocou cabeças de animais e fez com que aquela população começasse, então, a cultuar esses novos deuses. Eles ficaram conhecidos como os filhos de Ankh-the-Pot, né, esses sacerdotes que ele trouxe de volta à vida, né, com esse formato aí de cabeça de bicho. Bom, e qual é o plano do Ankh-the-Pot hoje em dia, né? Ele tentou reerguer o império dele, fazer a região ali de Muhar virar uma grande civilização e fracassou porque nada dava certo. E agora ele tá entediado da vida eterna dele e ele simplesmente quer achar um jeito de recuperar parte da alma dele que foi separada de seu corpo quando os deuses viraram as costas pra ele. Que é o K, né? Ele chama isso de K. Você precisa encontrar a sua alma. Então, esse é o sussurro dos poderes sombrios de Ravenloft, tá? E a ideia dele é, se ele encontrar finalmente essa parte da alma dele que foi despedaçada, ele pode finalmente morrer e ir pro pós-vida, que é o único objetivo que sobrou pra ele agora. Então chegou a hora dos nossos ganchos de aventura envolvendo múmias. Bom, o meu gancho de aventura, então, né, envolve um Lorde Múmia, que tem um amuleto muito especial, um amuleto mágico, um amuleto que faz alguma coisa legal que você, como mestre, pode escolher
que efeito é esse, tá? Pode ser soltar magia, pode deixar o personagem mais forte, pode ser algo que dê mais vida pro personagem que tá usando, mas algo que realmente brilha os olhos do grupo, tá? Bom, muito bem. O grupo vai roubar esse amuleto, pode ser que tenha uma luta com essa múmia, pode ser que eles consigam derrotar essa múmia e tudo mais. O ponto é, a múmia volta. Sim. E aí, o grupo foi embora, então ela começa a perseguir esses aventureiros, sempre à noite, sempre na hora que eles estão descansando. Eles podem até conseguir derrotar a múmia, mas ela sempre volta de novo. Porque eles não vão, ela sempre vai meio que se reformar, né, Tchê? E ela vai lembrar dos poderes que o grupo tem. Então ela vai poder voltar mais esperta nas próximas chances que ela tiver de matar o grupo e pegar de volta o amuleto, né? Então, até o grupo se tocar de que ela tá voltando, né, por causa desse amuleto, meio que como se fosse uma maldição desse amuleto, ou eles devolvem esse amuleto, ou o grupo resolve voltar e achar o coração dessa múmia pra tentar fazer com que ela não volte mais. Ou um grupo mais safadinho pode passar o amuleto pra frente pra alguém e fingir que não aconteceu nada. Exato. Acontece muito. Muito bom. E o meu gancho de aventura mexe um pouquinho na maldição da múmia. Imagina que em uma aventura qualquer, o grupo tá lutando com uma múmia e a múmia dá esse soco da múmia aí que a amaldiçoa. Nossa, é poderoso. Sem chance de salvaguarda, né? E aí eu mudaria a maldição da múmia, em vez de fazer a pessoa definhar, é uma forma da múmia trocar de corpo com você. E você vira a múmia, sua consciência é transportada pro corpo da múmia e a consciência da múmia é transportada pro seu corpo. E aí, nossa, que desespero. você combina com o seu jogador que isso aconteceu em segredo e fala pra ele interpretar, dando algumas dicas de que aquele companheiro de viagem que tá seguindo com o grupo não é exatamente a pessoa, né, certa. De repente ele começa a falar com um sotaque estranho, sabe? Você pode colocar alguma nuance de interpretação que faz aquela pulga atrás da orelha acontecer, né? É uma múmia interessante, porque pode ser que já tenham passado várias gerações e toda vez que alguém troca de corpo, essa pessoa fica querendo desesperadamente que outra pessoa venha pra ela trocar de volta. Não necessariamente era a múmia original. Talvez nem fosse original. Muito legal. Pode ter sido um outro aventureiro que se deu mal ali e que agora quer sair daquele corpo de múmia e voltar pra vida. Então, pode ser uma maldição geracional, que já tá na quinta, sexta, sétima geração de múmia que trocou e ninguém nem lembra onde tá a múmia original. Provavelmente já viveu a vida em algum outro lugar e tudo mais. É legal, é legal. Fica uma dica aí pra você dar uma mexida na maldição e deixar ela mais interessante até. E é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de múmias. Espero que você tenha curtido. Deixe aí nos comentários a sua história de múmia favorita e a gente se vê numa próxima. Tchau.